Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, Corinthians ganhou o primeiro jogo lá no gramado de borracha, na Arena da Baixada, naquele gramado de isopor. Isso mesmo, com muita hostilidade, tanto da torcida como das forças de segurança do Paraná e também da arbitragem. Isso mesmo, da arbitragem. A arbitragem fez muita lambança no jogo de ontem. No mínimo era para ter 2 expulsões e tudo isso vai ser falado no vídeo de hoje. Porque ontem a arbitragem passou do limite. Nós vamos falar um pouco aqui sobre os aspectos do jogo, da partida. Corinthians, mesmo jogando fora de casa, jogando lá no Paraná, com todo esse clima hostil, a polícia dando apavoro na torcida do Corinthians. Interessante que quando os visitantes vão para São Paulo, não são tratados desse jeito, mas a torcida do Corinthians sempre, quando vai para alguns estádios do Brasil, não vou dizer todos, mas alguns estádios do Brasil, sofre represália pesada das forças de segurança. E as federações, a CBF, passam um pano, porque, enfim, tá tudo certo, para eles tá tudo certo. Mas vamos um pouco mais adiante. Corinthians ontem iniciou a partida jogando muito melhor, parecia que estava jogando na Neoquímica Arena, amassando o Atlético Paranaense, criando boas oportunidades. Eu achava que o Rodrigo Garro não ia entrar como titular por conta do desconforto que ele sentiu aí nos últimos jogos, mas ainda bem que ele entrou, porque foi quem movimentou bastante ali o ataque do Corinthians durante o primeiro tempo. Mateuzinho, monstro na lateral. Daqui eu acho, também não tenho certeza, que o Ancelotti deve estar observando o Mateuzinho para uma possível próxima convocação aí, já que vem jogar, além de vir jogando muito bem, eu não vejo um outro lateral tão esforçado quanto para pelo menos estar ali sendo convocado, sendo pelo menos observado pela seleção. E isso não é clubismo, porque eu também falo sobre outros jogadores e outros laterais, mas enfim, às vezes também até peço convocação de outros jogadores que não são do Corinthians. Mas enfim, o fato é, ontem o Mateuzinho, monstro, jogou muita bola. E logo no início do jogo, teve um lance polêmico envolvendo o Mateuzinho. Exato, envolvendo o Mateuzinho. O que aconteceu? A bola ali pela ponta, pelo lado direito do ataque do Corinthians, lá já próximo da área do Atlético Paranaense. Derek levanta o pé e acerta o rosto do Mateuzinho. O nosso grande Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA de Copa do Mundo, simplesmente só marcou uma falta e deu um amarelo. Nem o VAR chamou para poder revisar o lance. Chute no rosto é expulsão. Mas, enfim, o Wilton interpretou que foi um lance sem querer, que foi acidental, ou talvez até que não tenha topado. Mas o VAR, na obrigação lá do vídeo, no mínimo, deveria alertar o Wilton que tinha um possível lance de expulsão e punir o jogador do Atlético Paranaense com um pouco mais de rigor. Mas não aconteceu, a falta foi marcada, só deu um cartão amarelo e quase o Corinthians conseguiu ali abrir o placar nesse lance. Chega o momento do jogo que o Corinthians tinha mais de 80% de posse de bola. Isso mostra a superioridade do Corinthians perante o Atlético Paranaense fora de casa. Depois dos primeiros 15, 20 minutos, o jogo se equilibrou um pouco mais, o Atlético Paranaense conseguiu chegar com um pouco mais de perigo na área do Corinthians. E aí, mas também o jogo não foi tão movimentado a um ponto de ambos os goleiros terem uma situação clara de perigo ali no primeiro tempo. Logo quando iniciou o segundo tempo, o Corinthians conseguiu ali achar uma bola com o Matheus Bidu, que ele cruza, faz uma inversão de jogada para o Mateuzinho toca para o meio da área e Guinegão faz o terceiro gol dele seguido pelo Corinthians. Gol muito importante, foi um gol que trouxe ali
um alívio para o torcedor corintiano, tanto pela situação do jogo em si, porque o jogo terminou em 1 a 0, ou seja, foi o gol da vitória, como também um alívio ao torcedor corintiano de pelo menos ter uma pessoa ali revelado pelo time e que está fazendo gols. Isso é muito importante, já que Yuri Alberto, que é um dos principais jogadores do time, ainda está em fase de recuperação. E agora, Corinthians conseguindo revelar um centroavante depois de muitos anos. Aí depois de muitos anos sem conseguir revelar um centroavante com uma certa relevância. E Guinegão foi lá, marcou o dele, jogou muito bem, voltava para marcar, dava passe, dava carrinho, enfim. Guinegão fez uma ótima partida também ontem. E o Mateuzinho dando assistência lá para o Guinegão conseguir fazer o grande trabalho dele, que foi o gol da vitória do Corinthians. Isso mesmo, da vitória do Corinthians. Mas as polêmicas não acabaram. Por quê? Porque é o Corinthians, né? Porque sempre quando é com o Corinthians a situação é um pouco diferente. As pessoas falam que a arbitragem ajuda o Corinthians. Negativo. A arbitragem brasileira para ajudar o Corinthians é bem complicado. Possa ser que no passado bem distante, isso tenha acontecido. Mas em tempos atuais tá cada vez mais difícil, digamos assim, né? Então, o que aconteceu? Mais uma vez, em um lance envolvendo o Mateuzinho, o Alan Patrick acerta o rosto do Mateuzinho, dá um chute, tentou ali dividir a bola com o Mateuzinho, mas o fato é, o pé do Alan Patrick subiu demais e acertou o rosto do Mateuzinho. Ou seja, era mais um lance para ser revisado pelo VAR. Mas, misteriosamente, o VAR não recomendou ao Wilton olhar nada. Ou seja, no mínimo 2 expulsões ali para o Atlético Paranaense, coisa que não aconteceu. E, inclusive até o Alan Patrick quase faz um gol, que era em um momento em que não era nem para ele estar na partida, a realidade é essa. Mas ainda bem que temos o goleiro de seleção, o Hugo Souza, que foi lá, conseguiu pegar a bola já nos minutos finais. E ainda teve mais um lance polêmico. O Atlético Paranaense conseguiu chegar ao gol de empate. Só que, por sorte, a bola tocou no braço do jogador do Atlético Paranaense na hora que ele caiu e que gerou o passe para o gol. E aí o gol foi anulado. Ainda bem que pelo menos o VAR funcionou nesse sentido, porque para as expulsões o VAR não funcionava. A pergunta que eu faço era, se fosse uma situação inversa, nas possíveis expulsões, vamos supor que fosse o Mateuzinho que tivesse acertado o rosto de algum jogador aleatório do Atlético Paranaense. Será que o mesmo critério que a arbitragem usou para só dar um amarelo, ou só marcar uma falta boba, será que esse mesmo critério também seria utilizado para o Corinthians? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Porque por muito menos, jogadores do Corinthians já foram expulsos. E até jogadores também de outros times já foram expulsos. A gente sabe que a arbitragem pesa muito a mão em algumas situações aí, em que envolvem times que tem um certo histórico de ter uma defesa um pouco mais sólida, uma defesa que chega um pouco mais junto, e relacionado também a outros times. Não sei o que se passou ontem na cabeça aí da arbitragem. Não sei o que se passou também na cabeça do VAR de não ter pedido para pelo menos o Wilton ir lá, à beira do campo, dar uma olhada nesses lances. Mas, enfim, o fato é, Corinthians ganhou de 1 a 0. Isso foi um resultado muito importante, já que a decisão é na Neoquímica Arena. Ainda o nome é Neoquímica Arena, não sabemos até quando será Neoquímica Arena. E que essa é uma vantagem muito boa, já que, como o Corinthians vai jogar em seus domínios a decisão, pode até ampliar ainda mais o placar no jogo de volta. E torceremos para que as coisas continuem dando certo no Corinthians. O fato também do jogo de ontem foi, Mateuzinho saiu sentindo dores, graças ao gramado de borracha. Eu sempre vou ser crítico ao gramado sintético, então não tem para onde correr.
Graças ao gramado de borracha, o Mateuzinho saiu sentindo. E temos uma crise ali na lateral direita do Corinthians, já que não temos um lateral direito de ofício. Ontem o Dorival optou por colocar o Félix Torres, que mais uma vez ficou caminhando em campo. E aí eu entendo todos os torcedores do Corinthians pegarem no pé do Félix Torres. Hoje de manhã, assim que eu abri o Instagram, vi um monte de críticas, e críticas bem fundamentadas relacionadas a esse jogador. Porque é um jogador que o Corinthians tá se ferrando por conta dele, por conta do transfer ban. Ah, mas o jogador não tem culpa. Beleza, não tem culpa. Mas pelo menos se esforce um pouco, corra mais um pouco. Faça o que você foi contratado para fazer. No mínimo isso. No mínimo isso. Aí quer dizer, o cara fica caminhando em campo. A defesa do Corinthians fica um pouco mais vulnerável. Porque com um jogador caminhando em campo, que é um jogador de marcação, que é um jogador que não marca, é um jogador que fica ali, caminhando, olhando as estrelas, olhando pro teto, olhando pra torcida. Não, cara, você é um jogador que tá ali para marcar, para chegar junto. E aí fica muito difícil. É um jogador que corremos risco também. No Paulista, por exemplo, que ele faz aquela lambança, faz aquele pênalti. Que ainda bem que temos goleiro de seleção, que foi lá e pegou e ganhamos o Paulista. Então, das duas, uma. Ou o Dorival começa a olhar para a base, para tentar ver ali algum jogador da base, para subir pro profissional, começar a treinar com os profissionais e se integrar ali, aproveitar essa data FIFA agora para preparar esse jogador para isso. Porque se a lesão do Mateuzinho for um pouco grave, ainda não li nada sobre o desconforto muscular que ele sentiu ontem. Não sei se vai ser muito grave, se ele vai ficar muito tempo ou não. Até o momento da gravação desse vídeo, ainda não vi nenhuma nota relacionada a isso. Espero que não. Espero que no fim da data FIFA ele já volte aos gramados. Mas o fato precisa de um reserva imediato para o Mateuzinho. Porque se o Mateuzinho lesionar, já era a lateral direita. Porque vai ter que improvisar Charles, que até jogando como lateral direito faz ali o feijão com arroz, é mais esforçado. Ou com Félix Torres, que não dá. Sinceramente, com Félix Torres não tem como, não tem a mínima condição, já que ele não se mostra jogador do Corinthians. A realidade é essa. Não sei se está desmotivado por conta de toda essa situação aí com o Santos Laguna, mas esse é um problema da diretoria, não é um problema do campo. Então a diretoria se resolva lá com os diretores do Santos Laguna, eles que conversem com a FIFA, enfim, sabe-se lá com quem eles vão conversar para poderem aí ajustar essas contas entre o Santos Laguna e o Corinthians, para que o Corinthians saia desse transfer ban o mais rápido possível e possa registrar jogador. O Santos Laguna agora está fazendo um pouco mais de jogo duro. Primeiro, que iria 70% do valor completo, o Corinthians conseguiu 70%, agora que conseguiu 70% só quer 90% e parcelar só 10%. Então, eu já estou vendo também que o Santos Laguna está querendo sacanear com o time. Está querendo sacanear, já que o Corinthians está na situação em que está. A FIFA também precisa ser um pouco mais enérgica, já que está vendo que o Corinthians tem intenção de pagar. Está mostrando realmente agora, com essa diretoria, a intenção de pagar essas dívidas aí que estão já perdurando por muito tempo. E tem que fazer isso o mais rápido possível, porque já vai vir outro. Pode vir outro do Talheres. Então é algo que a diretoria já está se movimentando. Já vi entrevistas do Osmar Stabile falando sobre isso, falando que já está ali se movimentando e que já entrou com recurso na FIFA, para que a FIFA também entre em contato com a diretoria do Santos Laguna e consiga ali resolver esse imbróglio que está perdurando aí e tá deixando todo corintiano de cabelo branco e cabelo em pé. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de me seguirem lá no Instagram e também de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial. Dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. Vou deixar também um link aqui no Instagram para vocês me seguirem. E valeu!